Antes de mais, irmãos, eu quero desde já transmitir as saudações da igreja que se reúne nas Fontainhas. Os irmãos lá mandam saudações para todos vós. Todos olhar para a frente. Eu tinha uma mensagem preparada para hoje, que já andava a prepará-la já há algum tempo, mas à última da hora decidi, não sei se veio-se mal, mas decidi alterar aquilo que iria falar hoje, inicialmente. Se os irmãos se tiverem algum assunto que queiram que seja tratado nestes próximos dias, poderão transmitir depois aos anciãos desta igreja, ou até podem falar comigo, e eu poderei falar acerca desse assunto que queiram que eu trate. E hoje então queria, como disse, tinha uns outros pensamentos para dar hoje, mas vou começar então vou principiar de novo, vou começar de novo. E para começar de novo, nada melhor do que irmos a Gênesis, porque é o princípio das coisas, e vamos a Gênesis capítulo 3 de Gênesis, vamos ler aqui alguns versículos. Gênesis capítulo 3, vamos ver aqui alguns versículos que temos aqui neste capítulo. Não vamos ver o capítulo todo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás e comerás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela,
Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. A primeira coisa, irmãos, que Adão e Eva fizeram quando pecaram foi esconder-se atrás de umas árvores. Seria interessante, irmãos, um dia vocês poderem fazer um estudo da relação entre árvores e o ser humano, e o homem, e a mulher, ou o homem. Seria bom. Adão e Eva escondem-se atrás de árvores que estavam ali no jardim. Muitas vezes, irmãos, a nossa atitude perante o pecado, porque aqui estávamos a falar do pecado, Adão e Eva tinham pecado, a primeira coisa que nós fazemos é escondermos atrás de alguma coisa. Escondemos atrás de uma árvore, entre aspas, porque hoje nós escolhemos muita coisa para nos escondermos quando pecamos. E aqui do pecado, eu poderei falar do pecado individual ou do pecado como casal. E uma coisa interessante que nós aqui temos, irmãos, não sei se já repararam, é que depois de Adão ter acusado Eva, e depois de Eva ter acusado a serpente, Adão acusou Eva e acusou o Senhor da mulher que Deus lhe deu. Eva acusou, nós temos isso no versículo 13, acusa a serpente. Adão diz: a mulher que me destes por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E depois a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Quando estas duas pessoas, Adão e Eva, se expõem perante Deus, porque foi isso que aconteceu, e eles escondem-se de Deus, ou tentam se esconder-se de Deus, que é isso que nós muitas vezes fazemos. Nós às vezes tentamos esconder de Deus, mas não adianta. Não adianta nós escondermos de Deus atrás de alguma árvore. Sabem que a Bíblia tem muito a dizer acerca de árvores e do ser humano. Nós na Bíblia temos, talvez um dia vocês possam fazer estudo, ou até pode ser que algum dia eu fale sobre isto. Nós na Bíblia temos homens atrás da árvore, homens e mulheres atrás de árvores, temos um homem em cima de uma árvore, temos um homem debaixo de uma árvore, e temos depois a atitude que Deus toma. Neste caso foi Deus, no caso do homem em cima de uma árvore foi o Senhor Jesus Cristo, não foi o Senhor Jesus Cristo que estava em cima de uma árvore, foi o Senhor Jesus Cristo que tomou uma decisão acerca de um homem que estava em cima de uma árvore. Depois aparece um homem que estava debaixo de uma árvore e o Senhor Jesus dirige a esse homem que estava debaixo de uma árvore. Seria interessante nós um dia falarmos acerca disso. Não é esse o nosso propósito esta tarde. O que eu queria falar, irmãos, o que eu queria considerar, é que depois deste desentendimento entre Adão e Eva, esta acusação de Adão para com Eva e de Eva para com a serpente, qual é a conclusão, irmãos, que nós chegamos? Deus não pôs inimizade entre Adão e Eva. Deus não disse: bom, realmente há aqui um grande problema entre Adão e Eva, realmente Eva levou a culpa, podemos pensar, foi de Eva, porque Eva é que levou o fruto a Adão, Adão está a acusar Eva. Deus não põe inimizade entre homem e mulher.
Não é esse o propósito de Deus. Deus pôs inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. São coisas diferentes, irmãos, e nós misturamos tudo. Nós no casamento entendemos às vezes pensamos, não sei se pensamos, se não, pensamos que Deus quer pôr inimizade entre eu e a minha esposa, ou entre a minha esposa entre ti e eu. Não. A inimizade do casal não deve estar entre um e outro. Melhor, nem deve haver sequer inimizade. No caso de Adão e Eva, eles continuaram juntos, mesmo após terem sido acusados. Sabem, irmãos, que este foi a primeira vez que nós vemos um casal a ir ao fundo, a ir ao charco. Nós ouvimos aqui testemunhos de vários casais. Era interessante nós, no final, juntávamos assim uma roda e nós dizíamos o que é que nós achamos do nosso marido ou da nossa esposa. Mas com sinceridade, como estes fizeram. Houve ali um que até disse, virou-se para a esposa, qual é o teu maior problema? E foi, olha, és tu. Não foi o que ele disse ali, um casal que disse ali, és tu. Mas continuou juntos. Que maravilha. Quando eu vi aqui assim, mas continuam juntos. És tu, mas eu não consigo viver sem ti. Houve ali outro casal, não sei se repararam, que disse, a vida de casado tem altos e baixos. Irmãos, sabem que um dia uma jovem tentou-se suicidar. Isto é contado por ela. Ela que escreve e dá este testemunho. Estava na cama do hospital, dizia, estava ela a contar, estava na cama do hospital, e apareceu lá um homem que nem era médico, nem era enfermeiro, porque ela conhecia os médicos e os enfermeiros porque estavam a tratar dela. Ela tentou o suicídio, não morreu, os médicos conseguiram salvá-la, e ela estava ali deitada no hospital e ela relata que apareceu-lhe um homem. Ela diz, eu não conheço esse homem, não conheço homem de lado nenhum. O homem chegou-se ali, sentou-se, estive ali há algum tempo, a olhar para ela. E a dada altura, o homem perguntou para ela, por que fizeste isso? E ela escreve e diz, e eu, quando ele fez aquela pergunta, eu encolhi os ombros. Não respondi. E este homem, diz ela, conta ela, virando-se para ela, disse assim, porque ela estava ligada às máquinas. E ela disse assim, estás a ver aquele eletrocardiógrafo, acho que é assim que se diz, se me assim é parecido. Estás a ver ali aquele eletrocardiógrafo, que é o que estava ligado a ela. O eletrocardiógrafo é um aparelho onde vemos o coração, é como se fosse um eletrocardiograma. Só que é instantâneo e contínuo. Instantâneo e contínuo. Só, desce. Só, desce. Só, desce. Estás a ver aquilo? Disse este homem para aquela rapariga. Estás a ver aquilo? No momento em que aquilo deixar de subir e descer e ficar assim, estás morta. E ele disse, a vida, minha filha, não é a filha dele, a vida, minha filha, é feita de altos e baixos. Porque no dia em que tu deixaste de ter altos e baixos, estás morta. O nosso casamento, irmãos, tem que ser feito de altos e baixos. Tem que ser feito de altos e baixos. Porque no dia em que deixar de ter altos e baixos, estamos mortos. Sabem como é que é, não é? Pip, 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 pip. Morreu. Aquele casal, aquele testemunho daquele casal dizia, a nossa vida é feita de altos e baixos,
E graças a Deus, porque é feita de altos e baixos. É sinal que estamos vivos. Que estamos vivos. Infelizmente, irmãos, infelizmente, ao longo do nosso casamento, nós vamos tendo algumas discussões. Infelizmente, também é bom, temos algumas discussões. Mas às vezes, as discussões são muito sérias, muito graves. Em vez de discussões normais, tornam-se em discussões sérias e tornam-se em discussões muito graves. E o que nos falta, a mim e a vós, a maior parte das vezes, é termos a capacidade, temos esta capacidade de nós conseguirmos, ou esta habilidade, se queiram chamar capacidade ou habilidade, não sei como queiram chamar, de conseguirmos discutir os nossos desacordos e resolvê-los. É isto que nos falta. É esta capacidade. Eu quero conversar convosco 10 pontos. Não sei se vou conseguir. Primeiro, se não conseguir, não sou muito preocupado. 10 pontos que nós, como casais, devemos pensar um pouco. Primeiro, quer. Tem fé. Tens tu fé? Ou melhor, temos nós fé? Será que nós, olhando, por exemplo, eu vou agora ler alguns versículos, eu passei aqui para texto, eu vou ler, não precisam de procurar, porque são versículos que todos nós conhecemos. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: ora, quanto àquilo que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de dúvidas, porque um crê de que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, não come legumes. Mas um crê. Aqui a palavra de Deus está a falar acerca da comida e está a falar acerca dos alimentos, e o apóstolo Paulo diz: olha, um crê, o outro come legumes. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: o amor tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A pergunta é esta: o que é feito, irmãos, do amor que nós tanto apregoamos no dia do nosso casamento? Vais ser fiel até à morte? Vais sofrer na saúde, na doença? Sim, claro que sim. Claro que sim. Eu amo muito o meu marido. Eu amo muito a minha esposa. Eu amo-os. Amamos um ao outro. Agora a pergunta que eu ponho é esta: nós que somos do Senhor, que somos crentes, que somos casados, que todos aqui que estamos, somos casados, creio eu. Nós que somos casados, a questão é esta: temos nós fé? Temos fé de que Deus pode cuidar do meu casamento e do teu casamento? Agora vou dizer uma coisa: é que Deus, irmãos, quando nos uniu, homem e mulher, e nos fez uma carne, perante Deus, Deus já lançou os alicerces. Até onde é que está o problema? Aonde é que está o problema? Uma vez, eu vou contar uma história. Uma vez havia um professor, e esse professor era muito inteligente. Dava aulas no colégio. E ele era tão inteligente, que um dia lá um jovem rapaz, que era bem traquina, disse aos colegas: eu tenho que apanhar em algum problema. Ele é inteligente, mas eu vou tentar, vocês vão ver que eu vou conseguir apanhá-lo. Então um dia estavam todos a entrar na sala de aulas, e o rapaz, lá do colégio, foi procurar um pássaro. Não sei se era um pardal, não sei. Procurou um pássaro.
e meteu atrás das costas, com as duas mãos. Entrou na sala e disse: Sr. professor, posso fazer uma pergunta? E eu: claro. O que é que eu tenho atrás das costas? E o professor ficou a olhar para ele, olhou e disse: tens um pássaro. Uau! Disse o aluno, sempre com nós: uau! Como é que ele descobriu? Como é que ele descobriu? O homem é mesmo inteligente. Pensou eu. Mas o aluno disse assim: mas deste eu vou-te apanhar. Eu vou-te apanhar. E ele pensou assim: o aluno: eu vou perguntar se ele está vivo ou morto. Se ele disser que está morto, eu mostro o pássaro e ele voa e está vivo. Se ele disser que está vivo, eu, com as mãos, mato o pássaro e diz: está morto. E ele não vai ter hipótese. E o aluno virou-se para o professor e disse: Sr. professor, uma pergunta. O pássaro está vivo ou está morto? E o professor começou a cambiar na sala de aula, lá para o outro, cambiar mais um bocado. Chegou-se perto dos restantes alunos, mais um bocado. E da altura virou-se para o aluno e disse: olha, se ele está vivo ou morto, não sei. Mas uma coisa eu sei. Se ele está vivo ou morto, não sei. Mas uma coisa eu sei. A decisão está nas tuas mãos. E o aluno: eu não sei se o teu casamento está vivo ou morto, mas uma coisa eu sei: a decisão está nas tuas mãos. Não está nas mãos do Senhor, porque o Senhor, a respeito do casamento, já estabeleceu o que queria e vimos pela palavra de Deus o que o Senhor quer. A decisão está nas tuas mãos. Nós tomamos muitas decisões na vida, irmãos, muitas. Fora do casamento, no casamento, nós tomamos muitas decisões. E muitas vezes o resultado da decisão que nós tomamos está na minha mão, está na tua mão. Se tu me perguntasses se o teu casamento está vivo ou morto, eu diria, agora, conhecendo a resposta do professor, diria como o professor disse àquele aluno: não sei se está vivo ou morto, mas uma coisa eu sei: a decisão está nas nossas mãos. Deus já nos uniu, já nos fez uma carta. O resto está nas nossas mãos. Às vezes nós dizemos: Senhor, e apelamos para o Senhor, e muito bem, devíamos apelar para o Senhor. Agora, nós temos que acreditar, temos que crer que o Senhor une-nos. O Senhor vai nos dar força que precisamos para quê? Para quê? Para lhe agradar ao Senhor. O Senhor diz: olha, eu já te fiz uma carne. Homem e mulher, já te fiz uma carne. Agora, queremos nós que o Senhor nos dá forças para nós agradarmos o Senhor. Eu vou citar algumas passagens que parece que nem têm nada a ver com o casamento. Mas para mim tem. Para alguns pode não ter. E sabem, irmãos, e se nós atentarmos para a palavra de Deus que nós temos aqui, que nós temos à nossa frente, a palavra de Deus vai-nos convencer, vai-nos mostrar os conflitos sérios no casamento não são da vontade de Deus. Este é o primeiro ponto. Todos os casamentos têm conflitos. Correto. Adão teve conflito com Eva. Certo. Todos os homens que nós temos na Bíblia, nós vemos estes homens com conflitos. É verdade. Mas os conflitos sérios nunca são da vontade de Deus. Queremos nós isto? Queremos nós isto?
E é aqui, quando entramos na questão de não ser da vontade de Deus, entramos na questão do pecado. E nós não podemos excluir uma coisa da outra, porque são coisas que envolvem. Sabe que quando Deus, ou melhor, Deus, o Senhor nunca pretendeu, nunca, pelo menos é aquilo que eu vejo na palavra de Deus. Se alguém vir outra coisa, no final poderá vir ter comigo. O Senhor nunca permitiu que no casamento, ou que o casamento fosse uma fonte de ódio, fosse uma fonte de amargura, fosse uma fonte de ressentimentos. Nunca. O ódio, discussões graves, aquilo que desune, que separa o marido e a mulher, que separam os lares, significa alguém que está contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. Nós só podemos dar as voltas que nós quisermos. E vou mais longe, como já disse. Os problemas sérios no casamento normalmente envolvem pecado. Normalmente envolvem pecado. Então, irmãos, se envolve pecado, queremos nós, pela palavra de Deus, queremos nós, será que nós somos capazes de crer pela palavra de Deus, de reconhecer esse pecado, de reconhecer que estamos fora da vontade de Deus, que estamos em pecado, que estamos longe da vontade de Deus. A palavra de Deus diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queremos nós que o Senhor quer algo maravilhoso no meu casamento e no teu casamento? Queremos nós isto? Este é o primeiro ponto. Queremos nós, naquilo que a Bíblia diz, não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar a idolatria e o culto de demónios, etc. Para baixo. Será que nós queremos e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, supereis em toda a boa obra? Queremos nós isto? Queremos nós daquilo que Deus disse, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, esforça-te e tem bom ânimo. Nós sabemos que está a falar de Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, dela não te desvies. Vamos a Efésios, capítulo 5, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. Marido, ama a tua esposa. Se bem que ao marido diz 3 vezes, à esposa diz uma, mas diz, se obediente ao teu marido, reverencia o teu marido. Será que nós queremos nisto, irmãos? Será que nós somos capazes de fazer isto, aquilo que o Senhor nos disse, que disse na altura a Josué? Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então plenamente te conduzirás. Não te mandei eu. Efésios capítulo 5, não te mandei eu. Nós que estamos com problemas no casamento graves, não te mandei eu. Esforça-te, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. E Paulo escreve aos Efésios e diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, é esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Queremos nós isto?
cremos que o Senhor quer fazer no nosso casamento muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós podemos pensar assim, bom, mas essa passagem não está no contexto. Irmãos, primeiro, crer. Ou melhor, tenhamos fé. Segundo, oremos pela força que Deus nos quer dar. O Paulo escreve aos Filipenses e diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E o que é que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, eu estou a ler o texto, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Estamos inquietos? O nosso casamento não está bem? Só nos resta uma coisa, irmãos. Irmos aos pés do Senhor. Senhor, 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 o meu casamento não está bem. E tu sabes. E eu estou aqui aos teus pés, Senhor, para te pedir, para te suplicar. É claro que este texto, irmãos, esta passagem, não está no contexto do casamento. Não. Mas será que não podemos aplicar ao casamento, aos problemas do nosso casamento? Às nossas inquietações? Se eu estou inquieto, a palavra diz aqui diz, não estejam inquietos por coisa alguma. Estamos inquietos, irmãos. Vamos à presença de Deus. Supliquemos, oremos. Caiamos aos seus pés. Eu quando vejo, ou quando ouço casais que, por qualquer motivo, por diversos motivos, estão separados, ainda há pouco tempo, mas acho que foi há 3 semanas, 15 dias, eu ouvi um testemunho de uma irmã nossa. Não é daqui, nem é das Fontinhas. Podem ficar descansados, nem é daqui nem das Fontinhas. E uma irmã nossa chegou-se perto de uma outra irmã e contou-lhe: o meu marido disse-me que já não sente nada por mim há 2 anos. Viveram 2 anos, irmãos. 2 anos. Como se nada tivesse acontecido. E o marido, ao fim de 2 anos, disse: eu não sinto nada por ti há 2 anos. E deixou-a. Foi-se embora. Onde é que estamos nós, irmãos? Há uns anos atrás eu soube de um caso que foi ainda mais complicado. O marido chegou perto da esposa e disse: eu não sinto nada por ti há 5 anos. Como é que é possível? Como é que é possível a esposa não ter dado por ela? E esta a rapariga, que é uma jovem, irmãos, ela é uma jovem. Ela estava muito triste quando contou. Eu fico angustiado, irmãos, quando vejo casais que, por vários motivos, não se entendem, não se dão bem. Eu gostava de lhes fazer uma pergunta. Quando o apóstolo Pedro diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo,
Santo, ou com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Estou eu a ler. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Quando este mesmo Pedro, o apóstolo Pedro, escreve e diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que eu me revejo? Eu quando olho para aquilo, porque eu conheço aquele casal, sou uma coisa que dizias outras semanas atrás, eu conheço aquele casal, eu ponho-me a pensar naquele casal e digo: mas como é que eles conseguem cumprimentar na igreja com ósculos de amor? Se ele diz que não sente nada por ela há mais de 2 anos. Ajoelhemos, irmãos. Tenhamos fé, primeiro. Depois ajoelhemos. Estamos inquietos por coisa alguma. Mas a palavra de Deus pede que as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Terceiro, respeitemos a autoridade da Bíblia, que é uma coisa que eu acho que nós estamos a perder. É o respeito pela autoridade da Bíblia. Conhecemos todos muito bem a Bíblia. Se calhar já a lemos não sei quantas vezes durante a nossa vida de crente. Mas respeitemos a palavra de Deus, a autoridade que a palavra de Deus tem. Sigamos a palavra de Deus, não, irmãos, não em sentimentos, não em sabedoria humana, seja o que for, não interessa. A palavra de Deus diz, eu vou ler: confia no Senhor de todo o teu coração. E agora reparem bem, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, quantas vezes nós nos estribamos no nosso próprio entendimento? Quantas vezes? Não nos apoiemos, irmãos, no conhecimento humano, na sabedoria humana. Eu vejo, irmãos, casais, não são muitos, mas já vi alguns casais, a buscar fontes fora da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus. Pessoas que vão para o divórcio e dizem: já não sinto mais nada por ti. Por ele ou por ela, não te faz. Não sinto mais nada. Acabou-se. Aqueles 2 exemplos que eu dei, muito recentemente. Sabem que nenhuma qualidade de sentimentos que nós possamos ter pode mudar o que a palavra de Deus diz, e eu vou ler. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Sou eu pronto a aprender da palavra de Deus, para redarguir, para corrigir, para instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Para quê? Para toda a boa obra. A Escritura, irmãos, a palavra de Deus, tem instruções para todas as boas obras. E se resolver um conflito, é uma boa obra. Deixem-me que vos diga, irmãos, temos que ir à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, eu vou voltar a ler a parte final, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E eu volto a dizer, irmãos, se resolver um conflito matrimonial é uma boa obra,
que é, a Bíblia vai nos dizer como fazer. Sabem que a maioria de nós, se não todos, nós aceitamos o ponto de vista da autoridade de Deus para a salvação. Aqui há alguma dúvida? Não há. Todos nós aceitamos a autoridade da palavra de Deus para a adoração. Há alguma dúvida? Acho que não há. E acatamos a autoridade de Deus, acatamos a autoridade da palavra de Deus. Todos nós acatamos a autoridade da palavra de Deus quanto ao ministério da igreja. Bispos, anciãos, diáconos, etc. Todos nós acatamos, correto? Nós dizemos, é a palavra de Deus. Porquê é que há de ser diferente no meu casamento e no teu? Porquê é que eu não acato aquilo que a palavra de Deus diz? Porquê é que eu não olho para a palavra de Deus e penso, se eu acato, se eu respeito a autoridade da palavra de Deus na salvação, na adoração, no ministério da igreja local, em qualquer coisa, porquê é que eu não acato no meu casamento? O que é que está a falhar? O que é que está a errar? Pedro diz, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Até que hoje é que tenho? 10 horas. Não, ok. Estás a pôr visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E o Senhor diz em Jeremias, Jeremias diz, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. O dirigir os meus passos, irmãos, não é de mim, não devia ser de mim, devia ser pela autoridade da palavra de Deus. Ora, se eu acato, eu vou voltar a repetir, desculpa-me, mas tenho que voltar a repetir. Se eu acato a autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, quanto à salvação, quanto à adoração, quanto ao ministério, quanto a tudo, por que é que eu não acato quanto ao meu casamento? Jeremias diz claramente, não é do homem, eu sei, Senhor, eu sei, diz Jeremias, eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Eu sei, Senhor. Eu sei. Sigamos a Bíblia, irmãos. Em vez dos nossos sentimentos. Sigamos a Bíblia em vez da sabedoria humana. Nós podemos ter muitos amigos, meus irmãos, todos muito amigos. Podemos ter tudo. Não sigamos nem sentimentos, nem aquilo que os nossos amigos dizem, se não estiver baseado na palavra de Deus. Se não estiver baseado na palavra de Deus. Não te apoies no conhecimento humano. Estuda a palavra de Deus. Ou melhor, estudemos a palavra de Deus sobre o nosso problema. Sabem que o salmista, eu vou ler, porque eu tenho que estar sempre a olhar para aqui, porque eu tenho que ler passagens. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Estudemos, irmãos, o que é que o Senhor diz acerca do casamento na Bíblia. Ora bem, eu tenho um problema sério no meu casamento, Senhor. Estou aqui aos teus pés. Estou de joelhos, Senhor. Estou aos teus pés. Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Então o Senhor diz na tua palavra que eu devo amar a minha esposa. Dizes 3 vezes. Então o Senhor diz na tua palavra que eu devo reverenciar o meu marido. Tu dizes, Senhor, ajuda-me a pôr em prática.
É só isto. Porque o Senhor uniu-nos, irmãos. O Senhor uniu-nos. Nós somos uma carne. O que é que está-se a passar no meio do povo de Deus? Estudemos a palavra de Deus. E acima de tudo, irmãos, estejamos dispostos a obedecê-la. Como eu disse, nós podemos conhecer muito a palavra de Deus e conhecer muitos versículos de cor. Mas se nós não pusermos a palavra de Deus na prática, irmãos, deixai-nos usar aquela parábola do Senhor Jesus que ele diz: todo homem que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as chuvas, vieram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre é um insensato. Edificou a casa sobre a areia, desceu as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, a casa caiu. O nosso casamento está ruído, irmãos. A nossa casa caiu. Porquê? Porque nós não pomos a palavra de Deus na prática. Eu conheço, eu sei que devo amar a minha esposa sabe que me devo obedecer, mas eu não quero. Eu não quero, Senhor. Eu aceito, Senhor, eu adoro-te, conforme tu dizes na tua palavra, Senhor. Eu aceito os anciãos, conforme tu dizes na tua palavra, Senhor. Eu aceito a salvação, conforme tu dizes na tua palavra, Senhor. Mas isso não, Senhor, eu não aceito. Eu não gosto mais dela, não gosto mais dele. Eu não sinto mais nada por ele, não sinto mais nada por ele. Mas o que é isto, irmãos? Bastava este versículo, que eu citei há pouco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. E Deus chegar perto de um irmão e de uma irmã e dar-lhe um beijo, que é isto que significa ósculo, e dar-lhe um beijo santo. Pedro diz um beijo de amor, de amor. Como é que eu chego perto de um irmão, do mando, e chego à beira dele e dou-lhe um beijo santo, um beijo de amor, e não consigo dar um beijo de amor à minha esposa? Mas ela é minha irmã na fé. Ela é minha irmã na fé. Quem diz homem e mulher, diz, também pode ser do inverso. Nós queremos ser prudentes, irmãos. Temos que pôr a prova de Deus em prática. Senão a nossa casa vai ruir. Venham os ventos, diz a palavra de Deus. Venha os rios, venha os ventos. E a casa. Venha um bocado de vento, venha as chuvas. E o nosso casamento. Quarto. Esposa. Respeite o padrão da Bíblia como autoridade do lar. Estou a falar para as esposas. Depois falar. É só um pensamento. Eu vou ler a passagem. Vós, mulheres, sujeitai-vos tanto a vosso marido como ao Senhor. Respeitas tu a autoridade da palavra de Deus? E ele diz porquê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Obedeces tu à autoridade da palavra de Deus? Quanto à salvação, obedeço. Quanto à adoração, obedeço. Quanto ao modo como a igreja funciona, obedeço. E aqui? Obedeces? Pedro escreve e diz: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos a vosso próprio marido. E depois ele vai mais longe. Para que também, se algum não obedece à palavra,
pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aqui podíamos falar muito acerca disto, não vou fazê-lo. Não é o meu intuito falar sobre a obediência da mulher ao marido. Porque depois vem aquelas perguntas, não é? E tal, e se o meu marido fosse esquerdo? E se ele disser isto? Se ele disser aquilo? E se ele mandar fazer isto? E não sei o que é? A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia também tem resposta para tudo. Mas eu não vou falar só acerca disso, nem é a minha pretensão dar um estudo acerca da obediência que a mulher tem para com o marido. Vós, esposas, deixai-me que vos diga, vós precisais de força, da força que o Senhor, e da humildade, não só da força, e da humildade para aceitar a autoridade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele escreve assim, a serem, era só as mulheres, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui várias coisas. Está aqui a obediência. Sejam moderadas, sejam castas, sejam boas donas de casa, sujeitas a seu marido. E Paulo escreve aos Colossenses e diz, vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, quinto ponto. Maridos, agora é para nós. Temos que agir com amor. Os maridos, aqui a palavra de Deus, vós maridos amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E ele diz assim devem os maridos, um pouco mais à frente, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Entendemos nós isto? Nós maridos, homens, percebemos nós alguma coisa disto? Quem ama a sua mulher, está-se a amar a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aceitamos nós a autoridade da palavra de Deus no que diz respeito a amarmos as nossas esposas? Entendemos nós, percebemos nós alguma coisa disto? Que eu, ao amar a minha esposa, estou a amar-me a mim mesmo. Paulo escreve a Tito e diz, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos. O amor, irmãos, o amor é a preocupação com o bem-estar dos outros. Podemos dar outra definição de amor, mas eu dou esta, muito simples. É a preocupação com o bem-estar dos outros. Isto é amor. Se eu estou preocupado com o bem-estar da minha esposa, eu vou demonstrar o quanto a amo. Isto é amor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, e eu volto a citar, vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, diz ele. Assim devem os maridos amar as suas próprias esposas como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque ninguém aborrece a sua própria carne. Vocês já repararam que se eu deixar de amar a minha esposa, estou a aborrecer a mim mesmo? Estou a aborrecer a mim mesmo, não estou a aborrecer mais ninguém. Sabe o que é que diz a palavra de Deus acerca do amor? Eu vou ler. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita o mal. Depois o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz, o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor.
O amor não faz mal ao próximo. Sabem que a questão do amor é uma decisão de vontade. É uma decisão de vontade. O apóstolo Paulo escreve e diz, no verso 25, vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Assim devem amar os seus maridos como a sua própria mulher, devem amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. O amor, irmãos, deixai-me dizer, ele pode ser governado. O amor pode ser governado. É uma decisão de vontade. Eu posso ter desejo de amar alguém e posso não ter desejo de amar alguém. É uma decisão de vontade, é uma decisão que parte de mim e parte de cada um de vós. E quando nós entendemos, ou quando nós decidimos amar, nós percebemos, irmãos, que podemos colocar amor num casamento cheio de problemas. Porque é uma decisão nossa. O apóstolo Paulo escreve, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém eles morrer. Mas Deus prova o seu amor para connosco. São passagens que nós conhecemos. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor decidiu amar-nos. E ao decidir amar-me, eu vou aplicar a mim. O Senhor decidiu amar-me. E ao decidir amar-me, Ele agiu. Como é que Ele agiu? Enviando o Senhor Jesus a este mundo para morrer pelos meus pecados, por causa dos meus pecados. Mas foi uma decisão que partiu do Senhor e Ele decidiu amar. Eu não sei como é que estão os nossos casamentos, mas o amor é uma decisão. Mas eu não quero nada com ele ou com ela. Não, Senhor, é uma decisão. Queres decidir amar? O Senhor Jesus decidiu amar os seus inimigos. E eu que era seu inimigo. O Senhor decidiu amar-me. E agiu. O amor, irmãos, precisa ser expresso pela ação. O Senhor amou-me e agiu. O meu amor para com a minha esposa, o teu amor para com a tua esposa, ou vice-versa, tem que ser demonstrado, tem que ter uma expressão, tem que ser demonstrado por uma ação. Ou por várias ações, mas primeiro por uma ação. O amor tem que ser expressado por aquilo que nós dizemos. Nós às vezes trocamos tantas coisas acerca do amor, irmãos. Às vezes pensamos que amar a nossa esposa é dar-lhe muitos presentes. Dou-lhe flores, dou-lhe um relógio, dou-lhe um carro, dou-lhe o que ela quiser. E ela sabe que ao fazer isso que estou a amar. Que coisa tão errada. Que coisa tão errada. O amor, eu vou passar à frente, porque eu também vou ter que terminar. Conclui isso e depois, se calhar, eu não sei o que é que o Nando acha, mas daremos um intervalo. Ok. Mas conclui este pensamento, porque não pares nesse pensamento. Não paro nesse pensamento. Dizes que o amor não é dar um carro, não... Ok. Eu vejo aí muitos casais com muito dinheiro, com muitos carros, marido e mulher. Isto é uns para cada lado. Isto é uns para cada lado. Amar não é isso. Bom, mas eu vou então terminar este pensamento. Então eu disse que o amor deve ser expressado por aquilo que dizemos. Tem que haver uma ação. O amor tem que ser expressado por aquilo que fazemos. Não só que dizemos, mas também por aquilo que fazemos.
o apóstolo João, desculpem, ele disse isto: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Tem que ser expressado por aquilo que eu faço. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, disse João, mas por obra e em verdade. Deixa-me aplicar este versículo ao casamento. Como é tão fácil eu dizer que amo por palavras e por língua. Oh, eu amo-te. Por obra e em verdade. Queremos obra. As nossas esposas querem obra. Os nossos maridos querem obra. Não querem palavras. Não querem, como diz aqui a prova de Deus diz, nem de língua, mas por obra e por verdade. É para parar aqui. Eu ia no ponto 5. Certo. Mas o ponto 5 tinha falta um bocado para acabar. Mas acaba. Acaba? Sim. Eita. Se entender, se não entender. Ok. O amor, irmãos, a obra que nós aqui temos, que nos fala, exige darmos, exige dedicação. O apóstolo, desculpem, João diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O apóstolo Paulo diz: Jesus amou a igreja e deu-se. Amor tem que corresponder a dar. Dedicação. Deus amou o mundo e deu. Jesus amou a igreja e deu-se. E agora vamos bater aqui numa tecla-chave. Mas eu... Porque sabem que às vezes os casamentos entram num tal estado, irmãos, que às vezes parece que somos inimigos uns dos outros. E quanto a isso, vamos supor que o meu casamento ou o teu casamento já está no ponto, já tão complicado, que nós já parece que já somos inimigos uns dos outros. Quanto a isso, Deus diz. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, diz Paulo aos Romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Amar exige dar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe. Tem sede, dá-lhe. Se nós achamos que a nossa esposa é já como uma nossa inimiga, até cada um de nós, dê. Porque é isso que a Bíblia nos diz. Então nós aceitamos a autoridade da palavra de Deus para tudo o resto, menos para o casamento. O casamento é uma coisa que se põe de parte. Não, isso é uma coisa à parte. Não é uma coisa à parte. Nunca caiamos no erro, irmãos, de dizermos isto, que eu ouço algumas vezes. Eu mudo se ele mudar. Ou eu mudo se ela mudar. Irmãos, se é uma boa obra, faz. Não esperes que o outro mude ou que o outro faça. Se é uma boa obra, faz. Faz essa boa obra. Porque o Senhor nos deu tudo
o que diz respeito à vida e à piedade, e também tudo o que diz respeito para fazermos as boas obras. Deu-nos tudo. Às vezes, nós ouvimos expressões destas, a culpa é dele, a culpa é dela, então ele ou ela que resolvam, que o problema não é meu, o que é que eu posso fazer mais? Já fiz tudo. Porquê é que nós nos viramos para o nosso cônjuge e dizemos assim, a culpa é tua? Porquê? Porquê é que nós não nos viramos para o nosso cônjuge e cada um de nós diga assim, porque nós temos um problema, vamos trabalhar juntos neste problema. E eu tinha aqui mais algumas passagens, mas eu não vou ler. E acabei o ponto 5. Estamos aqui.